Sejam muito bem-vindos ao Mais PCast, um podcast sobre o presente e o futuro da indústria mineira, contando histórias de pessoas que fazem acontecer. Meu nome é Fernando Dias, sou diretor executivo da Mais P e para estrear esse projeto incrível, idealizado pela Mais Previdência, hoje eu tenho a honra de receber aqui o Léo Fará, escritor, palestrante, capitão da reserva do Corpo de Bombeiro e ex-comandante das operações em Brumadinho e Mariana. Léo, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por me convidar para esse início de projeto aí. Estou bem honrado e feliz de estar aqui com você. Pô, queria que você começasse contando um pouco da sua história. Como é que você veio até aqui? Deixar seu arroba para as pessoas te seguirem, te conhecer um pouco mais também. Bom, eu fiquei 20 anos na corporação, 19 anos, 8 meses e 20 dias no bombeiro. Eu entrei no bombeiro muito cedo, né? Entrei no bombeiro com 18 anos de idade, 18 para 19 anos de idade. E acabou que eu tive a oportunidade, dentro, se a gente pode dizer assim, como oportunidade de estar nos maiores eventos de desastre que a gente teve aqui, não só em Minas, mas no Brasil. Uhum. E eu trilhei muito esse caminho do bombeiro, da parte operacional, da parte de estar no atendimento em campo. Então, assim, a minha, vamos dizer assim, juventude, fase adulta, ela foi muito bombeiro, foi sempre isso. E eu dei uma guinada totalmente na minha vida quando eu estava na época de promoção, quando eu ia ser promovido a major, ia para, vamos dizer assim, uma parte mais administrativa que eu decidi empreender. Então, acabou que coincidiu com o lançamento dos meus livros, coincidiu com algumas possibilidades de consultoria e eu decidi, pendurar meu machado, pendurar a farda e ir para a reserva e abrir uma empresa. Então, foi um pouquinho disso que aconteceu. E onde que a gente acha na rede social? Léo Fará? Eu sou Léo Fará, Léo Fará em tudo. Léo Fará com H no final. No Instagram, LinkedIn. No X. Sempre tudo, muito ativo. Eu tento ser bastante ativo, porque isso ajuda bastante. Isso é legal. Ajuda bastante a divulgar muitos dos projetos pra gente, porque eu tive uma dificuldade muito grande, Fernando, nessa transição, porque as pessoas me enxergavam muito como bombeiro. Então, e enxergar como bombeiro, ele é bom por um lado, mas ele é muito ruim em termos de negócio. Porque as pessoas falam assim, mas você é bombeiro, mas o que você faz? Você é bombeiro. E o bombeiro? Fora do bombeiro. Palestra de quê aqui, então? Então assim, e a palestra ela foi uma consequência de tudo que... Ela começou muito assim. Eu tinha escrito um livro, na verdade até um amigo meu, um grande amigo, o Zé, ele foi para Brumadinho. E quando ele foi para Brumadinho, ele olhou toda aquela organização naquele caos, ele falou assim, cara, como que você organiza isso? E ele passou uma tarde comigo lá, ele foi lá para tentar ajudar, ver o que ele poderia fazer como empresário para ajudar a situação lá, e ele ficou impressionado com aquilo tudo. E eu lembro que foi ele e o Renato, o sócio dele, e o Renato, enquanto a gente conversava, ele tirava o celular e ele começava a anotar um monte de coisa. Eu falei, anotando insights de liderança. Da operação, de liderança, de como que gerenciava o time. E aí o Zé depois falou assim, cara, você tem que levar isso para as empresas. Tudo que você falou aqui, absolutamente tudo é aplicável nos meus negócios. E quando aconteceu, eu sou formado em engenharia geotécnica, né? Minha formação principal é ciências militares e depois eu fiz mestrado na área de engenharia geotécnica, de engenharia, de segurança do trabalho. E eu já tinha muita proposta para trabalhar na indústria. Muitas pessoas me chamavam para trabalhar muito nessa área de gestão de risco, gestão de crise. Só que eu não conseguia fazer isso pelo bombeiro. E quando aconteceu essa operação, o Zé falou assim, você precisa falar isso nas empresas, que isso serve muito para o empreendedor. E eu não tinha nem noção daquilo, não sabia que isso poderia dar certo. Coincidiu com o lançamento do meu primeiro livro, que não falava de Brumadinho, mas falava de Mariana. Que para mim é um dos que eu mais gosto. É mesmo? É um dos que eu mais gosto. Eu trouxe um aqui depois para dar de presente, pessoal. Como é o primeiro episódio, né, a gente pode sortear aí, pessoal. Podemos. E aí... Esse livro, as pessoas liam e era uma história de bombeiro, mas é uma história de bombeiro que tem muitos insights para a vida das pessoas. Sim. E aí elas começaram a fomentar isso em mim. Você precisa de falar isso na minha empresa. E a palestra ela foi uma consequência disso. Eu sempre dei aula no bombeiro, sempre tive uma facilidade muito grande de dar curso lá. E acabou que isso me ajudou. Era um mercado que eu não imaginei. Eu fui muito pro lado corporativo de consultoria. Consultoria para barragem. Para barragem, de mineração. Comentou, né? da questão geotécnica mesmo. Mas também só para a indústria, né? Gestão de crise, muito através de NR, né? Então...
eu fui muito pensando nessa área. Só que a palestra corporativa acabou que o mercado é uma coisa que ele me demandou. E eu fui adequando ao mercado e era algo que eu sempre gostei. Eu entendi assim que nasce um produto, né? Inclusive, com uma demanda que as pessoas estão pedindo, que está latente, você fala, pô, eu consigo atender isso, né? Não, e eu não entendia, eu não sabia. É muito difícil, né, Fernando, no começo você precificar algo. Na parte de consultoria, a gente tem muita tabela que a gente segue. Quanto que o engenheiro sênior ganha, quanto que o engenheiro júnior ganha. Quanto você vai cobrar por hora ali, quanto que você cobra por hora do trabalho, quanto tempo você vai demorar num projeto, quantas pessoas. Então, assim, você tem mais ou menos uma noção. A palestra é algo muito difícil de você precificar, porque você tem pessoas que... E ela começou muito diferente, né? O Zé me chamou uma vez para dar uma palestra, primeira vez que eu fiz foi em São Paulo, e a partir dessa palestra, outras pessoas começaram a me chamar. Não, eu queria saber se você tem a agenda para fazer uma palestra aqui. E a minha agenda era a agenda do bombeiro, onde quando eu estava de folga eu ia dar palestra. E aí ele falou assim, mas quanto você cobra? Cobra? Tem que cobrar? Cobra, mas as pessoas pagam para isso. Eu vi esse negócio. Aí eu liguei pro Zé e falei assim, Zé, como assim cobra? Quanto eu cobro? Já estão pedindo para você pagar. Eu falei assim, então tem valor. E eu não sabia, não tinha nem ideia de como que era isso. E hoje você faz muita palestra, né, cara? Muita. Eu faço muita palestra. O ano passado foram 65 palestras que eu fiz. Tem uma dificuldade de estar aqui em Belo Horizonte, que a ponte aérea é ruim. Então, eu peguei 159 voos no ano passado. Então, assim, às vezes eu tenho que ir no interior do Paraná. Sim. Então, é um dia antes para eu ir, o dia da palestra e um dia para voltar. Entendi. Então, já matou 3 dias. Mata 3 dias. Então, às vezes tem essa dificuldade. Mas a demanda está sendo muito grande e é muito legal. E eu falo assim, que as pessoas... Eu tive essa dificuldade e falo assim, pô, mas de que você fala? Você fala do bombeiro, você fala de prevenção de incêndio e não tem nada a ver com isso. Se a gente for pensar, o bombeiro, há mais de 20 anos, é a instituição que está em primeiro lugar nas pesquisas de confiabilidade. As pessoas mais confiam no bombeiro. E eu comecei a dissecar isso. Por que as pessoas confiam no bombeiro? Por que as pessoas confiam tanto nesses times do bombeiro? E eu comecei a dissecar isso em palestras para liderança, em palestras para formação de time, em gestão de crise e uma motivacional. Que tem muitas histórias ali dentro da instituição de que elas superação, são superação mesmo, de dificuldade, de vencer desafios. Então, essa demanda que foi difícil de apresentar para as pessoas. E aliado a isso, as empresas começaram a me chamar, escolas, né, para dar aula de liderança, que é uma cadeira que tem muita na área executiva de MBA, que é uma cadeira de liderança. E o que acontecia era que muitos professores de liderança, excelentes professores de liderança, têm muita teoria. Tem muito pouca prática em campo de colocar a sua liderança em xeque. E ao contrário do que aconteceu comigo, foi que eu tive muita prática de liderança, de transformar situações assim que as pessoas pareciam ser impossível de resolver, e eu comecei a estudar sobre isso. Então eu comecei a dar aula. Eu vi um post seu essa semana, eu queria emendar isso. Você colocou assim, muita gestão de crise em empresas, geralmente o que as pessoas passam é uma terça-feira comum no Corpo de Bombeiro. Que é isso que você está falando, né? Todas as crises e todas as gestões que você teve que enfrentar lá eram muito pauleiras. E não tem nada a ver com o dia a dia de uma empresa. A gente, quando está passando um perrengue, para vocês era uma coisa comum, né? Falando muito disso, né? Tipo assim, o que as pessoas chamam de crise, para mim, eu chamo de terça-feira. Porque todo plantão no bombeiro, se for pensar, a gente sempre sai por uma crise. Ninguém liga o 93 e fala assim, então, tá tendo uma festa de casamento aqui em casa, né? Queria convidar o pessoal. Chega aí, tem um pessoal aí que tá faltando convidar, não tem isso. Então, assim, toda vez que você sai do quartel, é uma crise. Que seja um gatinho na árvore. O pessoal atende gatinho na árvore, viu, gente? O pessoal fica perguntando, bombeiro atende gatinho na árvore. Eu pensei nisso aqui, eu falei, desde um gatinho na árvore até um brumadinho. Mas tudo. Eu falei, eu não vou falar esse gatinho. Não, mas tem. Então, mas a gente atende de tudo. Mas aquele gatinho na árvore para aquela pessoa é uma crise. E a melhor coisa do mundo é você ter alguém que não está envolvido emocionalmente na crise para resolver o problema para você. Esse é o ponto-chave do negócio. E eu acho que o problema das empresas é isso. As pessoas, elas ainda tratam a crise, tipo assim, olha, elas entendem que elas têm que resolver a crise. Sim, elas têm que resolver a crise. Mas muitas vezes, no momento crítico, você pede o quê? Você pede ajuda para alguém. É a mesma coisa, você está com um problema médico, uma urgência, por mais que você saiba alguma coisa, um médico seja competente para aquilo, se é uma emergência com o filho dele, ele vai atender o filho dele? Talvez se for uma urgência naquele momento, sim, mas depois ele vai passar a bola para outro. Por quê? Porque você está emocionalmente envolvido com aquilo. E isso, quando você coloca a sua emoção
a balança ela pesa mais do que a razão, você vai tomar decisões erradas. Então, muitas vezes, o gestor de crise, aquela pessoa que você vai chamar para te auxiliar, ela está pensando racionalmente. Então, ela está olhando de fora, né? Tem uma coisa bem interessante que a gente fala sobre isso. É uma técnica de liderança. A palavra em português ela é ruim. Em inglês ela chama detachment, que é afastamento. A gente chama de afastamento tático. E o que é esse afastamento tático? O comparativo que eu tento deixar para o pessoal é mais ou menos assim. Imagina que você tem um acidente de carro e você tem uma vítima dentro desse acidente, na frente do volante. A visão dessa vítima, ela vai ser o volante. Quando você pega um bombeiro que está dentro do carro, a visão do bombeiro é a vítima, o volante e o interior do carro. Você tem um outro bombeiro que está ali, por exemplo, para cortar o carro. A visão desse bombeiro que está cortando o carro é a vítima, o volante, o bombeiro que está dentro e o carro em volta. Perfeito. Você tem um outro bombeiro que ele está ali para conter o incêndio. E a visão desse bombeiro, ela é o bombeiro que está cortando o carro, a vítima, o volante, o bombeiro que está fora. Quanto mais afasta, mais... mais... E você tem o comandante que está lá atrás, que está vendo, por exemplo, o carro bateu num poste inclinado com a fiação elétrica, vazando gasolina. Então ele começa a ter uma visão do todo. Quando a gente está imerso num problema, dificilmente a gente consegue ter uma visão desse todo, desse afastamento. É como se fosse um filme, você saísse do seu corpo e você enxergasse tudo por cima. Então, quando você adquire esse tipo, eu falo que o afastamento tático é tipo um superpoder. Você está conseguindo ver o problema no geral e você dá uma solução, que ela não é emocional naquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente vai ou fazer consultoria, ou às vezes dar uma palestra de liderança, a gente leva um olhar um pouquinho diferente para as pessoas. E o legal é que hoje eu consigo me apresentar como professor de liderança. Eu dou aula na Dom Cabral, dou aula na Guimarães, na Getúlio Vargas, eu dou aula na Echelon Front, que é uma academia da Marinha Americana nos Estados Unidos. Então isso te dá um alicerce maior, porque as pessoas falam assim, pô, mas e aí? Você é um bombeiro? O que você faz? Mas entendeu? Isso que você comentou desse afastamento, desses exemplos que você trouxe, é exatamente o que esse Zé que conversou com você lá na operação estava anotando. Porque isso tem tudo a ver com o dia a dia do mundo empresarial. E ele me deu insights do mundo empresarial que eu não sabia que funcionava. Vou te dar um exemplo que ele viu lá. Ele viu as equipes divididas. E aí ele perguntou para mim, por que tem esse tanto de equipe dividida? Eu falei assim, não, porque você não consegue gerenciar mais de 7 recursos como uma única unidade. Ele, peraí, como assim? Eu falei assim, olha, a gente dentro das operações especiais, a gente trabalha que cada unidade ou cada pessoa ou cada comandante, ele gerencia de 3 a 7 recursos. Quando recursos são pessoas ali. Pessoas ou unidades ou pelotões ou batalhões. Então vamos supor que eu sou um tenente. Um tenente, teoricamente, ele comanda 30 pessoas, 30 bombeiros. Só que esses 30 bombeiros, eles são divididos em 5 unidades. Cada unidade daquela tem um sargento que vai comandar 5 cabos soldados. Entendi. Ou seja, eu como tenente, eu comando o sargento. O sargento comanda mais tantos. Então a gente sempre divide. Porque vai quebrando de 7 de 7 em 7, o ideal sendo 5. Então toda vez que a gente vai às vezes a gente vai fazer uma consultoria, a gente vai fazer uma palestra, a gente fala sobre limite de supervisão. E a gente pergunta, mas quantas unidades você está gerenciando? 10. O problema está aí. Por que isso? Porque isso, se a gente for pensar, a organização militar é a organização mais antiga do mundo. É mais antiga que a igreja. Sim, tem fundamento, né? Ninguém chutou esse 7. Ninguém falou assim, deixa eu ver, é 7. Não é 7. Foi comprovado através de estudos que o comandante ele consegue gerenciar de 3 a 7, sendo ideal 5. Tanto que hoje, muitas vezes que eu vou, às vezes nas aulas de MBA lá, eles falam de... eles têm uns nomes, Scrum, sei lá, alguns nomes diferentes lá em inglês, mas que pra gente é limite de supervisão. Sim. Você consegue gerenciar. Aí, squads, né? Squads, né? Que são... são os times menores que estão dedicados a uma... Exatamente. E isso vem do meio militar. Então, quando ele começou a perceber isso... como que você fazia isso, como que a gente poderia gerenciar, ele falou assim, cara, isso tem muito a ver com o meio corporativo. Então esse afastamento é muitas vezes você de fora conseguir enxergar a oportunidade. Legal. E o que uma tragédia como a que você comandou, né, tanto Brumadinho quanto Mariana, ensina de liderança que você não aprende numa sala de reunião? Eu acho que principalmente que a crise ela não começa no dia da crise. Ela começa no momento que você decidiu não se preparar. Aí começa a crise. Porque o que acontece é o seguinte, Fernando. Nenhuma barragem foi feita para romper. Nenhuma. Só que a gente começou a treinar muito antes da primeira barragem romper.
Então o que eu entendo é que as pessoas elas sempre pensam o seguinte: mas nunca vai dar problema. Vamos supor, a gente está gravando um podcast aqui. Pode acabar a luz? Pode. Pode. E aí? A gente se preparou para isso? E se acabar a luz? Se acabar a luz. Então, o que a gente tem que entender é que a crise, né, o problema, ele nunca é o problema. Eles foram vários, a gente chama a teoria do queixo suíço. Quando todos os furos ali, eles alinharam, eles acabaram acontecendo... corroendo ali, quebrando aquela cadeia. Então... Quando a gente fala de tragédia, de crise, o que a liderança me ensinou foi a preparar e a estar calmo no caos. Porque essa preparação, né, quando acontece qualquer tipo de evento, qualquer coisa que fuja da normalidade, todos nós somos seres humanos. Num primeiro momento, o meu coração vai acelerar, o seu também vai. O meu sangue vai sair das extremidades, ele vai para os grandes órgãos, porque isso é natural, isso é do ser humano. Fisiológico. Isso vai acontecer com qualquer um. A diferença, talvez, entre eu e você vai ser que eu já entendi que eu entrei no modo de combate. E eu penso assim, você consegue perceber, opa, meu corpo deu uma estressada aqui. Tá errado. Eu tenho que voltar, a ter calma no caos para eu tentar solucionar aquilo. Então a minha mente, ela foi preparada para entender quando eu entrei no modo de combate, quando eu entrei no modo de caos, e virar essa chave. Olha, eu não posso ficar assim, que eu preciso de achar uma solução. Eu acho que a grande diferença foi que eu passei por situações de estresse. E aí, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas não entendem até quando elas podem segurar o estresse. Normalmente, no cotidiano das pessoas, né, você vai tendo problemas no dia a dia. E é onde as pessoas falam que vão ter burnout, que vão acontecendo as coisas. Eu vivi muito extremo nos cursos que eu participei. Então eu sei meu limite de fome, de sono, de dor, de frustração. Eu conheço, porque eu passei por isso. Então eu não deixo chegar ali, vamos dizer, em 90% para eu... Para estourar o tubo. Não. Quando chega em 50%, eu falo assim, opa, peraí, eu tenho que dar uma acalmada, eu tenho que dar uma descansada, eu tenho que viajar, eu preciso de sair um pouco desse caos loucura e voltar. Então, a grande vantagem é que eu me conheço muito bem na situação de estresse para eu conseguir sair dela. E a maioria das pessoas só vai descobrir que ela está estafada quando ela chega no limite dela. Quando estafar. E a grande vantagem de quem trabalha com operações especiais é você conhecer muito bem seus limites. E isso te ajuda bastante a você tomar as decisões certas no momento certo. E não na hora que a conta chega. É mais ou menos, se a gente for falar de dinheiro, você saber, olha, peraí, isso aqui, eu vou entrar no vermelho. Se eu continuar daqui a nessa tanto toada, tempo, daqui a 3 meses eu vou entrar no vermelho. O que eu posso fazer agora para não acontecer isso? Em um dos seus livros, se não me engano foi o Além da Lama, que é o de Mariana, né? Você conta que você, quando você era bombeiro, né, na ativa, você colocava a turma em situação de muito extremo, de treinamento, de lidar com lama, já fazendo uma previsão de que com o estado que a gente vive, com tantas barragens, que um dia podia acontecer. E eu lembro que você até foi criticado por isso, né? Assim, o pessoal fala, pô, o Léo pega pesado pra caramba e tal. Mas o dia que o desastre aconteceu, o seu time, a sua turma, estava pronta para entrar na lama, literalmente, né? Como que a gente faz um paralelo disso para o mundo corporativo? Eu gosto muito do meio corporativo. Uma coisa que eu massifico muito nas palestras é que a diversidade te leva a enfrentar a adversidade. O que é isso? Quanto mais diverso for o seu time, no sentido de experiências que as pessoas já passaram, alguém veio lá do Nordeste, alguém trabalhou na indústria de carvoaria, alguém trabalhou numa indústria que teve um problema. Quando a gente olha para esse cenário e a gente reúne o nosso time e fala o seguinte, qual foi a pior situação que você já passou na sua vida como empresa? E aí você pega um ponto ali da pessoa A, você conversa isso com a pessoa B e você começa a discutir isso com o seu time todo, você começa a criar ali, olha, tá bom, e se acontecer isso com a gente hoje? É o que a gente chama de roleplay. Você jogou RPG quando você era mais novo? Não. RPG é um jogo de imaginário que você vai criando problemas e criando soluções para esses problemas. Basicamente isso. E nos Estados Unidos, a Marinha Americana, ela treina muitos empresários nisso, com o roleplay game, que é achar situações simuladas para a gente resolver na mesa. Como que a gente resolveria isso? Então,
trazendo para o mundo corporativo, o ideal é a gente tentar pegar com o nosso time, as pessoas que trabalham com a gente, qual que seria o problema mais crítico que a gente resolveria. Então, por exemplo, eu trabalho com previdência privada. E aí eu simulo uma situação de estresse e falo, gente, e se um dia acontecer isso? Te dar um exemplo. E se um dia a gente der um problema geral na internet, acabar a internet, ficar uma semana sem internet... Como é que eu pago meus aposentados na semana seguinte? Como que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou pagar os aposentados? A gente tem lista de contatos sem senha em telefone? A gente tem um backup de e-mail? Aonde que está esse backup de e-mail? Está na nuvem ou está num HD? A gente consegue recuperar isso? É tentar imaginar essas situações, porque por mais que elas possam parecer loucura, elas só são loucuras até ela acontecer. Que ela acontece, né? Porque se a gente falasse há 10 anos atrás que um vírus mortal ia fechar todo mundo em casa, ninguém ia acreditar. Isso é loucura. Então, a loucura, ela é loucura até ela se concretizar. Então, conseguir enxergar esses cenários, ele é muito bom porque ele vai te poupar a dor na hora do combate. Você vai conseguir colocar pessoas diversas e, acima de tudo, o que eu acho importante das pessoas entenderem é que muitas vezes nas empresas, vamos supor que você tem um time de marketing lá. O time de marketing, ele é lá, o time de marketing. Aí você tem um time lá, sei lá, de vendas. O time de vendas é fechado no time de vendas. O que acontece quando dá um problema? No cotidiano, o time de marketing trabalha com o time de marketing, vendas com vendas, logística com logística. Quando dá um problema, o que acontece? Você tem que reunir todo mundo. Tem que juntar todo mundo e falar, gente, vamos pensar nessa solução. E aí você junta todo mundo e ninguém se conhece. Ninguém está acostumado a se juntar. Ninguém está acostumado. E muitas vezes nas empresas o que acontece, eu vejo, de fazer briefing de palestra, porque parece que o marketing está brigando com a logística, que está brigando com o operacional, mas, cara, o objetivo é o mesmo. E toda empresa tem essa dor. Mas por que eles têm essa dor? Porque eles evitam de fazer treinamentos e reuniões juntas. Então você não vai bater na sala do Marcos, você mal toma café com o Marcos, aí no dia que o pau quebra, que tá o estresse. Aí você chama o Marcos para te ajudar. Você chama o Marcos para te ajudar? Então isso cria um problema muito grande. Então a cultura do bombeiro, ela por mais que você tenha batalhões, pelotões diferentes, o treinamento ele é junto. Você precisa de conhecer essas pessoas. E você tá falando um negócio que a percepção que eu tenho é que empresas que têm riscos físicos de acontecer, tipo uma barragem romper... Um avião cair. Parece que essas empresas fazem isso melhor. Agora, empresas de serviço, empresas que a galera fica ali sentada atrás do computador o dia todo, cada um no seu quadradinho que você comentou, me parece que a gente faz menos isso, né? Faz porque não é tão evidente, mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha numa empresa de tecnologia e amanhã, que já aconteceu, sequestram dados da sua empresa e pedem resgate. A gente já fez consultoria para uma empresa dessa. Sequestraram os dados da sua empresa e ameaçam divulgar esses dados se você não tiver um pagamento. O que você faria se fosse uma situação como essa? Putz, não faço nenhuma ideia. Então, existem situações que muitas vezes o consultor ele consegue te ajudar enxergando esses riscos. Empresa de data center. Pô, mas e se acabar a energia do data center? E se bater um avião? A gente foi fazer uma para um data center que era próximo de um aeroporto. Se cair um avião aqui? Em cima desse negócio. Se cair um avião aqui? Que é uma possibilidade. Se você tiver uma invasão hacker. Então, muitas vezes as pessoas elas não param para pensar nisso, porque pode ser que não aconteça. É igual... Se a gente for olhar para os dias de hoje, vamos supor, o sistema financeiro. O sistema financeiro hoje em dia ele não é de dinheiro físico, ele é de dinheiro digital. Sim. Se a gente tiver uma pane no sistema financeiro onde você não consegue fazer pagamento por Pix. Ficar um dia sem fazer Pix. Qual que é o impacto que isso... Gente, quando o WhatsApp sai do ar, tem empresa que fica todo mundo louco, Tem empresa que para quando o WhatsApp sai do ar. Então, é muito engraçado porque... Trágico, na verdade, porque as pessoas elas não conseguem parar para... Qual que é a chance de você ganhar na loteria? Ela é alta ou baixa? É baixa. Mas ela é mais alta ou mais baixa do que você ser atropelado? Não sei. Ela é muito mais baixa do que você ser atropelado. Mas você sonha muito mais em ganhar na loteria do que o que você faria se você fosse atropelado. As pessoas, elas têm essa ilusão. Pô, e se eu ganhar na loteria? E se eu falar, peraí, cara, qual que é a chance? E se você for atropelado, né? Cara, esse deveria pensar, né? E se aconteceu o errado? A gente... Não é que eu sou profeta do caos, não. Não é isso, não. É que você se preparando... Profeta do caos é boa. Se você se preparando para uma situação crítica, você vai estar mais tranquilo para resolver a situação crítica. Mesmo que seja fazer o seguinte, se acontecer alguma situação crítica, eu preciso de ligar para alguém. Qual que é o telefone dessa pessoa que eu vou ligar? Todo mundo, né? É muito comum a gente ver, às vezes, influencer que tem um celular roubado.
E aí, quando consegue recuperar tudo, a pessoa vai lá e fala, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Segurança de 2 fatores. Desabilita seu celular. Não deixa... Mas já tá aí, né? Já tá para todo mundo fazer isso. Você já pode bloquear o Pix, por exemplo, já existe geolocalização, que você bloqueia o seu Pix para fora do limite ali da sua residência. Então, tem algumas situações que as pessoas elas não conseguem enxergar que isso pode acontecer. E a grande vantagem, eu acho que a gente aprende muito sobre liderança, porque liderança é tomada de decisão. Quando você tem um bom líder, é um líder que toma decisões boas para o time e para a missão. Quando você tem um mau líder, é um líder que toma decisões pensando nele. E o bombeiro, eu tive a oportunidade de vivenciar situações que, se eu tomasse decisões pensando em mim, o meu time morria. Então o exemplo ele é muito extremo. Entendi. Então quando eu vou para a empresa, eu falo, gente, é simples. Não estou falando que é fácil, mas toma decisão pensando no time e na missão, que você não vai errar. Você não vai errar se você tomar uma decisão pensando no seu time e na sua missão. Agora, uma coisa que você fala muito também é da importância de escolher bem o time. Né? Tem uma frase famosa que é: quem está na trincheira com você importa mais do que a própria guerra, né? Isso. Quais são as características principais na hora que você vai escolher alguém para fazer parte do seu time, por exemplo? A primeira delas, né, a característica principal, e eu fiz uma pesquisa, o meu próximo livro ele é sobre isso, né? A característica principal que todas as pessoas falam assim, olha, se você falar o seguinte, olha, essa pesquisa, como que ela começou? Eu fiz uma pesquisa muito grande para entender como que as melhores equipes elas se comportavam, o que mais importava, qual que era o fator, o elemento mais importante para as equipes de alta performance. E esse fator principal não era tempo de casa, não era habilidade das pessoas, não era qual o tanto que aquela pessoa ganha. O fator principal para todas as equipes é confiança. Só que confiança ela é extremamente abstrato. Para você contratar alguém, não tem como você pegar um currículo da pessoa e falar assim, não, que é confiável, realmente a barrinha de confiança dela tá alta. Não tem, é difícil pra caramba. E quando eu descobri que era confiança, eu tive que entender qual que é o fator, o que a gente considera como confiança? O que faz uma pessoa confiar na outra? E aí a gente pode pensar nas relações interpessoais, que é, teoricamente, quanto mais tempo você convive com a pessoa, mais ou menos confiável. Sim, com o tempo você vai conhecendo mais, você vai... Só que o tempo é um fator que você não tem na sua empresa. Você não pode falar assim, não, então... Principalmente no momento da contratação. Da contratação, não tem como. E aí algumas coisas, eu comecei a dissecar isso. Alguns fatores, são 4 fatores principais que você consegue verificar para confiança. O primeiro deles é competência. E o que é competência? Você vai contratar um técnico de TI, ele está falando que ele consegue fazer algo, então ele fala que ele consegue resolver um problema, ele entrega esse problema resolvido. Então, competência, teoricamente, é o fator mais fácil de gerar confiança. De confiança. Pô, peraí, a pessoa fala comigo que ela vai resolver o problema de internet, ela resolveu. Ela fala que vai resolver um problema de luz, ela vai resolver. Então, a competência é um dos fatores de confiança. E aí entram fatores mais abstratos. O outro fator que eu consegui identificar, que era o comprometimento. E comprometimento é o quê? Diante de situações difíceis, aquela pessoa desiste ou ela continua... Tá com você ou ela não está tá, comprometida para aquilo ali. Porque não vai ser fácil. Nenhuma jornada nossa vai ser fácil. Não é arco-íris. O mundo de verdade, cara, ele não é um arco-íris lindo, maravilhoso e vai dar tudo certo. Se a gente for olhar, você não vai entrar num batalhão de operações especiais, você não vai entrar no batalhão dos bombeiros, do BEMAD, das tropas mais elitizadas, não vai ter piscina de bolinha, não vai ter ping-pong, não vai ter geladeira com escorregador caindo. Não vai ter. E são as melhores equipes que performam mais, elas vão resolver qualquer problema. Por que o empresário hoje em dia, ele tá achando que ele tem que criar um ambiente... Infantilizado, né? Infantilizado. Aonde você tem que tratar como o seu funcionário como o dodói ali. Não, tadinho, ele tem que ter... Peraí, não é assim que funciona. Fernando, uma coisa que eu aprendi, tropa gosta de ser comandada. E a tropa ela gosta de ser comandada em que sentido? Ela quer que você dê a ordem, fale o que a gente tem que fazer, forneça os recursos humanos, forneça os recursos logísticos, dê o treinamento e, acima de tudo, você assuma as responsabilidades se algo der errado. Que é a sua frase, vá e lidere. Vá e lidere. O tropa gosta disso. Então você tem o comprometimento, aquela pessoa que está ali com você. O outro fator que você tem, ele é difícil de medir, é o caráter. E o caráter, você conhece o caráter em coisas mínimas do dia a dia ou em situações de estresse. É a pessoa que...
falo que, para exemplificar caráter, é o seguinte: reputação é o que as pessoas dizem sobre você. Caráter é o que Deus sabe sobre você. Sabe o que você realmente sabe sobre você? Que você sabe, aquela pessoa. Por dentro você sabe ali, né? E isso é porque, assim, o ser humano, ele tem que entender que a gente é um ser muito complexo, né? Por isso que eu acredito na IA, mas eu acho que nada vai substituir o ser humano. A gente tem feeling, a gente tem instinto. E o instinto, ele é natural porque o nosso cérebro, ele consegue captar milhões de situações num curto espaço de tempo e te dar uma intuição. E essa intuição, às vezes, é uma coisa boba, que você fala assim, não, você está entrando no aeroporto e aí você pensa, não, se eu encontrar fulano de tal... Mas aí você encontra fulano de tal. Sabe o que acontece com isso? É o seguinte, às vezes você passou pelo estacionamento do aeroporto, você olhou o carro da pessoa, mas você não percebeu que você olhou o carro da pessoa. Captou. Você viu a placa do carro da pessoa em um outro momento da sua vida, o seu cérebro associou e ele te mandou essa intuição. A pessoa tal tá aqui no aeroporto. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Mas isso, a neurociência explica isso. Às vezes, hoje em dia, nas redes sociais é mais fácil que a pessoa fala assim, semana que vem eu vou viajar para São Paulo, no dia tal. Aí você viu isso na rede social há uma semana atrás. Só que o seu cérebro, ele captou isso e ele te transmite isso no sentido de informação. É aquela sensação que você vai ser assaltado na rua. O que é a sensação que você vai ser assaltado na rua? Essa sensação talvez seja hormônio e cheiro liberado do assaltante que está com medo. E você não consegue entender que é hormônio e cheiro. Você não sente isso. Só que o seu cérebro entende. Entendi. Então, o caráter, quando a gente vai falar desse terceiro elemento, que é o caráter, a gente mede no curso, no treinamento. É o camarada que acorda de noite ali e ele vai pegar um café e ao invés dele pegar um café só para ele pega pro companheiro. É a pessoa que vê o colega dele cansado e fala assim, cara, vai descansar e eu fico no seu lugar. Então, o caráter, na verdade, você mede por essas pequenas atitudes que beneficiam o time e a missão. E o último, dentro desse estudo que eu fiz, todo sobre confiança, é que o Almirante McHaven, que é o cara que escreveu Arrume Sua Cama, ele me passou. Eu, durante 6 anos, eu tento fazer contato com ele. Todos os dias, 25 de todos os meses, eu mando e-mail para ele. Todos. Durante 5 anos eu faço isso. Eu vi isso nas suas redes sociais. E no mês passado eu mandei um e-mail e ele respondeu. Falou, vem aqui, na sessão de autógrafo, né? Na sessão de autógrafo. E, cara, um absurdo, uma segurança absurda, porque o cara, né, capturou o Bin Laden, né, matou o Bin Laden, foi o comandante da operação. Então, eu fui mostrar para ele qual que era a minha ideia dessa construção do time de alta performance. Ele falou assim, não, tá faltando um elemento aqui que é muito importante. E é o take care. E o take care é ter o cuidado com a sua equipe. O take care são as pessoas que têm o cuidado. E o cuidado, cara, não é você colocar as pessoas numa redoma, não. E nem o tal do infantilização. Nem infantilização. O melhor exemplo que a gente tem que dar é com o filho. Filho, você dá o que ele quer ou o que ele precisa. O que você dá? O que ele precisa. O que ele precisa. Não é tão óbvio. Você não vai dar o que ele quer. Eu quero. Não é o que você quer. E quando você começa a dar só o que quer, você vai Você vai ter um problema. O grande problema nosso enquanto liderança é que muitas vezes a gente está dando para o nosso time o que ele quer, não o que eles precisam. E muitas vezes o que o nosso time precisa e o nosso filho precisa não é o que ele quer naquele momento. Ele não consegue ter uma visão de longo prazo. E o líder, ele tem que ter uma visão de longo prazo. Dá o exemplo do filho, que às vezes é mais fácil. Fala assim, se eu falar com eles, cara, vocês querem ir para o Beto Carreiro amanhã ou vocês querem viajar na Disney daqui a 5 anos? Ah, não, pai, vamos para um Beto Carreiro amanhã. Imediatismo. 5 anos, não, vai demorar muito. Eles não têm essa noção. E muitas vezes o nosso time ele não sabe o que é melhor no longo prazo. E a gente, enquanto liderança, a gente tem que saber. Então você tem que dar com o seu time o que ele precisa. E tomar cuidado do time é isso. É muitas vezes, igual falando de previdência. É falar ou não, né? Previdência. Previdência é isso. O que eu preciso daqui a 30 anos? O que eu quero agora? Pô, agora eu quero ir, quero viajar, quero trocar de carro. Mas será que isso é o necessário? O recurso é o mesmo, né? O recurso é o que você vai gastar ali. Às vezes você tem que economizar um pouquinho para você, daqui a tanto tempo vai ser o melhor para você. Então, esses 4 elementos que a gente fala, né, que é o comprometimento, o caráter, o cuidado e... Fugiu a primeira palavra, depois o pessoal veio. Esses 4 elementos, eles são essenciais para a competência, eles são essenciais para a gente formar a confiança no time. E a confiança, ela é a base para qualquer time que vai performar bem. E aí, um erro que eu vejo também em algumas lideranças, e é difícil tomar decisão às vezes no dia a dia, porque você é cobrado por outras coisas, por bater meta, por entregar resultados e tal.
Se você estabelece esses 4 pilares para o seu dia a dia e você começa a perceber no time que tem alguém que está pulando fora dessa cerca que você delimitou, que é demissão? Cara, vamos lá. Existem alguns aspectos que a gente fala que a gente tem que tomar nossas decisões. Elas têm que ser legais, éticas e morais. Legais dentro das leis, ética dentro das regras e moral dentro daquilo que a gente acha que é certo. Por que o moral ele é importante? Porque muitas vezes, as pessoas vão estar dentro das regras, vão estar dentro das leis, mas elas vão estar fazendo coisas que moralmente não são certas. E o que acontece geralmente nos times, eu vejo isso muito em empresas, é o seguinte: você tem meta para bater, tá? Pô, tem uma meta para bater. Às vezes, você como gerente, como líder, como uma pessoa que está acima do time ali principal, tem um fulano de tal que ele tá batendo a meta sempre. Só que o time sabe que é um cara babaca. É um cara que moralmente faz coisa errada. E ele bate a meta. E tem um outro camarada que ele faz, cara, as coisas dentro da lei, dentro das regras, que moralmente é certa. Que às vezes naquele mês ele não conseguiu bater aquele mês. No outro mês ele bateu, porque ele vai para um caminho, né, que ele é o mais correto. E quando você premia só esse cara que bate a meta, o recado que você tá dando pro seu time é o seguinte: pode fazer, o que quiser. É isso que eu premio. O que eu quero é a meta. Porque uma palavra para mim que define muito a questão da liderança é coerência. É quando você vai lá para frente, numa mesa de reunião, num palco, uma coisa, começa a falar um monte de coisas e depois seu time enxerga que você não faz aquilo que você falou que ia fazer. Que é importante. E o grande problema é que se você tem uma pessoa que está... primeira coisa, eu não acho que você tem que cortar a cabeça de cara, não. Eu acho que a boa liderança é o seguinte: você tem que ver o problema, diagnosticar o problema e você tem que solucionar o problema. Dar o feedback. Fala assim, olha, e é uma das coisas que dentro dessa linha do que eu estou trazendo no livro novo, tem uma coisa que a gente treina nas operações especiais que chama confronto honesto. O que é o confronto honesto? É você sentar com a pessoa e falar assim: olha, Fernando, eu não gostei disso. Senta aqui, a gente precisa de conversar. Eu não gostei disso. Isso aqui tá errado. Por que pra gente nas operações especiais é muito... Porque a gente vai ter problema, Fernando. Não é maravilhoso, exatamente. Não. Cara, a gente vai ter problema dentro do time. Só que o que acontece? Se eu tô com um problema com você dentro do time, você confere meu equipamento de respiração. Se você tá puto comigo, você fala assim: quer saber? Boicotar esse negócio aqui. Deixa o pau quebrar. E eu vou morrer, ou então, se você precisar, você morre. Se eu precisar de pegar o meu equipamento, você não confere minha corda. E aí eu morro. Então, a gente não pode ir para a missão com um problema. Com esse sentimento de desconfiança. O confronto honesto, ele é quando você senta para a pessoa e fala assim: cara, a gente não tá bem. O exemplo que eu até usei no meu livro foi uma bússola. Imagina que você tem uma bússola e a liderança, ela é o norte. Ela tá falando assim: olha, a gente precisa de seguir por esse caminho. Quem vai dar a visão por onde a gente vai seguir é o comandante. O que acontece quando a gente tem um problema é que o seu time, o indivíduo ali, ele tem um desvio no grau da bússola, né? Para quem não conhece a bússola, ela tem uma agulha e ela vai desviando. Então, se você teve um problema, você teve um desvio. O que vai acontecer se você percorrer 10 metros com 1 grau de desvio? Vocês vão separar muito pouco, concorda comigo? Só que dá para voltar para a rota. Dá para voltar para a rota. Só que se você tiver mais um problema, a sua bússola desvia mais 1 grau. E aí vocês caminham mais 100 metros. Você vai, por mais que seja só 2 graus, se vocês caminharem 1 quilômetro, um vai para um lado. Esse exemplo outro. É legal, cara. Então as pessoas vão estar divergentes. E isso acontece até no relacionamento interpessoal. Com tudo, você, né? Com sua esposa, você com seus filhos. Se você não chama a pessoa e realinha essa bússola, fala: gente, a gente precisa de caminhar junto essa missão. Porque quando a gente está conversando aqui, a gente está próximo um do outro. Eu não preciso de gritar com você. Quando a gente grita com a pessoa do lado, é porque a distância da bússola ficou muito grande. Eu não consigo caminhar junto dela, eu tenho que gritar. E aí o nervo vai à flor da pele. Então o grande problema que a gente tem que entender no nosso time é que alguém errou, cara, é normal. Faz parte. Senta e conversa. Pessoa não resolveu? Fernando, olha só. Como você chama de confronto? Confronto honesto. É porque dentro das operações especiais a gente chama de honestidade brutal. Só que se eu levar isso pro RH, ninguém vai me contratar. Não, vou falar sobre honestidade brutal. Que isso? Não faço. E a piscina de bolinha? Aí, esse é um problema. Então, eu mudei no livro para confronto honesto. Foi bom. Foi boa adaptação. Né? Boa. E aí, o que acontece dentro dessa temática, né, principalmente, é que você precisa de estar alinhado. E se você viu que aquela pessoa não mudou, você forneceu... Fernando, o que você precisa? Você precisa que eu te
que eu seja mais claro, às vezes eu não estou sendo claro. E é muito comum com liderança isso, sabe? A liderança ela tem uma ideia muito bem formada na cabeça dela, só que ela não consegue... Acha que está passando aquilo ela não consegue transferir. É uma das técnicas que a gente ensina no grupo de back brief, né? Do retorno do comando. O que você faz aí com o retorno do comando? Você entendeu o que eu te falei? E aí a pessoa te fala o que ela entendeu ou não. E aí o que você faz? Se a pessoa realmente não está entregando, cara, é tirar do time. Não tem jeito. Quem poupa os maus, ofende os bons. Não, essa frase é forte. Caramba, hein? E aqui, Léo, a gente tá indo pro final aqui do nosso bate-papo e, pô, lá na Mais Previdência a gente trabalha com o futuro, com legado, com planejamento de educação financeira, com que as pessoas entendam que é importante se planejar para o futuro, né, para ter uma vida mais saudável lá na frente. Como que você enxerga hoje o futuro da liderança, o futuro das organizações? Você falou um pouco de IA também aí e tal. Como que você enxerga o futuro das lideranças nas organizações nos próximos 5, 10 anos? Eu falo que o líder ele tem que entender que o papel principal, talvez o maior papel do líder, é ele entender o seguinte: se eu morrer amanhã, a operação continua ou a operação para? Se a resposta for que a operação para, você está sendo um péssimo líder. É uma frase que eu falo muito: você só é eterno quando o seu legado continua. Quando eu saí do bombeiro, quando eu saí do batalhão, o batalhão que eu fundei, o curso que eu fundei, se eu saísse e tudo acabasse, o que eu fiz não foi para a sociedade, tinha sido para mim. Esse acho que é o legado que um líder tem que deixar. Eu acho que ele tem que pensar o seguinte: se eu sair amanhã, continua. É uma doutrina que eu aprendi no Japão. Eu fiz pós-graduação lá e os samurais, eles falam que um camarada só se torna mestre samurai quando ele treina alguém tão bom que esse alguém derrota ele numa batalha. Ou seja, ele é um mestre samurai porque ele conseguiu treinar alguém melhor do que ele. Fazer alguém ficar melhor do que ele ainda. Então eu acredito muito que isso é um legado. E esse legado é muito pensando até mesmo, não só em empresa, mas pensando na família. Se eu faltar amanhã, a minha família continua com a minha falta, vai ficar mal, mas ela continua estruturada ou ela está desestruturada? Então você foi um mau comandante, você foi um mau líder. Entendi. E aí, trazendo um pouco para o lado pessoal, como que você enxerga o Léo para frente aí? O que você pretende fazer da sua vida? Você fez um processo de mudança recente. Tem quanto tempo que você saiu do bombeiro? Eu saí do bombeiro em 2023, né? Meu desligamento, eu fiquei 2 anos de licença, né? Porque eu quis testar. É recente, né? É porque é o seguinte: quando eu decidi que eu ia sair, e como é que minha cabeça funciona, eu tentei ir na pandemia. Por que eu tentei fazer na pandemia? Se alguma coisa der errado, vai ser na pandemia. E aí eu tinha a possibilidade de voltar no bombeiro. Então, assim, o cenário ideal para dar errado era na pandemia. Entendi. E se eu conseguir fazer isso dar certo na pandemia, cara, eu consigo fazer isso dar certo em qualquer hora. Então, a pandemia eu peguei licença e depois da pandemia eu fiz... Aí você viu que realmente dá certo, dá para seguir. Eu vou desligar. E aí, então, como é que você enxerga o Léo para frente? Olha, hoje... Você acabou de fazer uma mudança forte. Eu tenho uma dificuldade, sabe, Fernando? E eu acho que esse exercício eu faço muito, né? A minha grande dificuldade, eu sei que eu tenho conteúdo, eu sei que eu tenho experiência, eu sei que eu tenho vivência. A minha grande dificuldade hoje é trocar essa roupa do capitão do corpo de bombeiros para o professor de liderança. Porque quando eu vou em seminário, palestra, workshop e eu pego a avaliação dos alunos mesmo, cara, a avaliação é no topo. É tipo assim, às vezes eu vou com uns grandes nomes aí e minha palestra tá em primeiro ou segundo lugar. Entendi. E eu falo assim, e eu tenho que fazer esse exercício. Só que quando chegou para te contratar, talvez você teve que provar alguma coisa ali, né? É bom pelo seguinte, porque como a pessoa te subestima, surpreender é mais fácil. É diferente de quando a pessoa tá te contratando o bambambam do mercado lá, que ele julga ser... A decepção é mais fácil, mas eu preciso de mudar essa roupagem. Entendi. Porque, igual eu te falei, hoje em dia a consultoria na área de gestão de crise, ela é uma consultoria que ela é difícil. Primeiro que eu tenho NDA, eu não posso avisar para as pessoas qual que é a empresa que eu fiz e qual que é o serviço que eu fiz. Então é de indicação. E se a pessoa está indicando é porque você resolveu o problema. Então eu tenho esses 2 calcanhares, que é tentar dar essa roupagem nova e é uma coisa que eu estou trabalhando muito nos meus livros para séries e filmes. A gente está em contato já com algumas produtoras bem legal, grandes. Cara. Então assim, a gente está para... Imagina, um livro desse aí virar uma série. Cara, a gente chegou a assinar uma vez, você acredita? Cheguei a assinar, dinheiro na conta. Sério? Roteirista contratado, ator contratado e
Falaram assim, não vamos trocar, decidimos não tocar o projeto. Entendi. Foi muito bom pra mim, cara, porque eu aprendi como que funciona o audiovisual. Então hoje eu só acredito na hora que, tipo assim... Ligou a televisão, começou a passar, falou a verdade. Mas assim, eu acho que hoje ainda tem algumas maldades que eu vou ter que eu não teria no outro, né? Mas a gente tá com umas conversas muito boas que eu acho que vai pra frente agora. Vou curtir ver isso na televisão. Vai ser legal. Cara, a gente tá indo pro final. A gente tem um momento aqui agora, Marília Gabriela, sabe? Aquele bate pronto, que eu faço umas perguntinhas, você responde A ou B. Home office ou presencial? Presencial. Planilha organizada ou caos funcional? Eu não sou de planilha. Eu tenho dificuldade com planilha. Mas eu falar que é caos... Caos funcional, caos que funciona. Cara, eu sou um cara que eu consigo me adaptar muito bem no caos. Previsibilidade ou intensidade? Previsibilidade. Trabalhar sob rotina, aquela coisa normalzinha ali, ou sob pressão? Cara, eu vou te falar que é rotina porque eu não recordo da última vez que eu falei assim, cara, é muito difícil de eu trabalho muito bem sob pressão. Eu não sei falar assim com você, tipo, qual foi a última vez que você trabalhou sob tipo, pressão? Eu não sei te falar, de verdade. Apesar de você só ter trabalhado sob pressão, né? Mas eu não, é lógico, no bombeiro eu vou te falar algumas coisas, mas hoje em dia, eu não sei. De boa. De boa. Reunião com cafezinho ou uma call objetiva? Cafezinho e migalha. Conversa. Contratar um especialista ou um generalista? Aí eu vou ter que... É complicado, porque é o seguinte, a gente tem também dentro da nossa doutrina o seguinte, é um generalista que comanda especialistas. Você tem um generalista, um comandante generalista que comanda especialistas. Consegue enxergar o todo, mas que precisa ter pessoas boas em cada braço ali. Ele tem que saber o que ele precisa. Eu penso assim um pouco também. Eu acho que funciona principalmente para líder, né? Para liderança é muito... É lógico, eu tenho uma especialidade. Dentro do bombeiro a gente tem incêndio, mergulho, altura. Você tem um monte de área. Produtos perigosos, desastres. Eu sou especialista em algumas áreas, mas eu tenho que ser generalista a ponto de entender... Para conseguir coordenar essas pessoas. Isso. E por fim, hierarquia clara ou cultura horizontal? Vai ser difícil eu te responder isso, porque dentro até da nossa doutrina, o que a gente tem não é essa coisa... É uma doutrina onde todos comandam. E esse todos comandam é a gente dar liberdade de ação para todo mundo tomar a decisão necessária no momento necessário. É óbvio que tem um comandante sempre que vai assumir a responsabilidade. E essa doutrina é uma doutrina muito de operações especiais. Então a gente tem a hierarquia clara, tem a hierarquia definida, mas a mentalidade que todo mundo pode tomar a decisão final. Até porque às vezes está na hora de tomar. Cara, imagina um incêndio no prédio. Chefe? Aí o cara vem e fala assim, então, comandante, eu posso arrombar a porta ou não posso? Espera a pessoa quer pegar fogo ali primeiro ou não? E por fim, cara, queria te agradecer, né, pela participação aqui. Queria que você terminasse indicando um livro que mudou sua vida, que você tem como referência, que quando alguém fala assim, Léo, indica um livro, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Seria demagogia indicar o meu primeiro livro, Além da Lama. Eu gosto muito. Cara, é um livro, eu acho ele sensacional. Eu acho ele um livro foda, eu acho que tem muito ensinamento. Então indica ele, porque a história não é minha, a história é nossa, entendeu? Então a história, eu só fui o mensageiro, vamos dizer assim. Mas tem, eu leio tanto Além livro, da Lama, Além da Lama. Léo Fará. Mas, se eu puder indicar um livro, um outro livro... A Incrível Viagem de Shackleton. Eu acho o livro muito legal. Eu já li esse livro. Muito legal. Eu acho o livro muito legal. O meu é melhor. Do barco que encalhou e o cara saiu viajando a pé e voltou e ninguém morreu. Pra conseguir ajuda e ninguém morreu. O meu é melhor, mas essa história é... Você tá falando que seu livro é melhor? Pra gente encerrar aqui também, eu tô vendo 2 ali em cima da cadeira. Isso. Você trouxe pra gente sortear pro pessoal? Trouxe pra sortear pro pessoal. Se não foi também, agora é, né? Agora vai ser, né? Você já colocou a faca no meu pescoço. E aí depois eu vou ver com o time, então, como é que nós vamos fazer pra sortear. Provavelmente vai estar na descrição debaixo do vídeo, alguma coisa assim. Que agora de supetão aqui vai ser difícil criar uma regra para sortear esse livro. Mas, quem ganhar aí, eu garanto, viu? O livro é bom. Valeu. Eu sou suspeito de falar, mas o livro realmente é muito bom. Olha, vamos fazer um brinde aqui pra gente encerrar, cara. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu tempo, pela confiança. Confiança, acima de tudo. Esse foi, então, o nosso primeiro episódio do Mais PCast. Estou muito feliz de concluir esse episódio aqui, de dar um pontapé inicial nesse projeto. Espero que vocês também gostem. A gente se vê no próximo episódio.